Olá, neste vídeo nós vamos continuar a abordagem do assunto entre a diferença de vida eterna e reino. E vamos continuar com aquele subtema colocado chamado O Tribunal de Cristo. Nós já começamos a tratar desse tema no vídeo anterior e vamos dar prosseguimento aqui usando primeiro como base para tudo a palavra de Deus, a leitura e o examinar da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. E em segundo lugar, o estudo muito bem elaborado sobre isso, que foi há um tempo atrás publicado pelo nosso irmão Delcio Meirelles, em seu livro chamado O Tribunal de Cristo. Existe também, além do material publicado pelo irmão Delcio, um outro livro do D.M. Penton, chamado também O Assento de Julgamento de Cristo, ou O Tribunal de Cristo, né? Ele ainda se encontra em inglês e nós vamos estar trabalhando para publicar ou o livro completo ou algo dele, pelo menos, em português. Mas realmente o estudo feito pelo nosso irmão é maravilhoso, nosso irmão Delcio, no caso, é maravilhoso e tem muito a contribuir e nos ensinar dentro da palavra de Deus acerca desse assunto que é muito mal compreendido pelos cristãos. Então nós vamos continuar hoje e vamos a partir de agora aqui fazer, depois daquela introdução mostrando a diferença entre o termo bema e tronos, né, que um se refere ao julgamento familiar de Cristo e o outro se refere ao julgamento que define, né, o estado eterno, a condição eterna dos homens que comparecerão diante daquele tribunal, tendo a ver com vida eterna ou condenação eterna, no caso do termo tronos, usado para o trono branco. Para que você entenda melhor esse vídeo aqui, é sugerido que você assista o primeiro, tá bom? Mas hoje nós vamos começar aqui, agora então, fazendo uma divisão nesse assunto, como também apresentada pelo nosso querido irmão no seu livro Tribunal de Cristo. Nós vamos ver o seguinte, vamos dividir em 7 itens e abordar cada um deles, né, em um vídeo. Primeiro item, a ocasião do Tribunal de Cristo. Porque você fala, tá bom, existe o Tribunal de Cristo, os santos serão julgados, mas a pergunta que fica é, quando será a ocasião do Tribunal de Cristo? Quando se dará tal julgamento? Que tempo será esse? Então a primeira coisa que nós vamos ver é a ocasião do Tribunal de Cristo. O segundo item que nós vamos tratar é quem será o juiz em tal tribunal. O terceiro item, quem serão as pessoas que comparecerão. Embora nós já deixamos aí evidente no primeiro vídeo quem são as pessoas e quem é o juiz, mas nós vamos também estudar esses 2 itens. O quarto item, a severidade do julgamento no Tribunal de Cristo. O quinto, o critério, ou seja, o que estará sendo avaliado em tal julgamento. O item 6, o resultado. Né? O que cada um receberá no final desse julgamento. E o sétimo, que é o alvo. Qual que é o alvo do Senhor julgar o seu povo? Da parte do Senhor, qual que é o alvo dele? Qual é o seu coração ao julgar o seu povo? Certo? Então nós vamos começar aqui hoje falando sobre o primeiro item, a ocasião do julgamento no Tribunal de Cristo, tá bom? Ó Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, né? Como eu queria só deixar claro que sempre antes de começar esses vídeos eu oro a Deus para que Ele é o único que pode nos dar luz celestial, que pode iluminar o nosso coração e que pode tornar essa palavra salvação e ajuda para muitos dos filhos de Deus e de todos aqueles que amam a Deus. Então, que Ele, que é o único que tem as palavras de vida eterna, possa vivificar e se agradar em usar esse serviço imperfeito, né, aqui prestado por mim ao corpo de Cristo, para que possa abençoar muitos, por misericórdia da parte dele. Vamos falar então do primeiro item, a ocasião em que se dará o Tribunal de Cristo.
Então, olha, o Espírito Santo descreveu este dia, né, o dia do tribunal de Cristo, de várias maneiras. Então, nós vamos ler alguns versículos e eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, tá? Porque o dia, a ocasião em que será o tribunal de Cristo, é chamado na Escritura, por exemplo, é usado vários termos para esse dia. Um deles, por exemplo, aparece em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia para poder conferir esse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Diz assim. Eu vou começar no versículo 7 para pegar melhor o contexto, tá bom? Aqui Paulo fala: de maneira que não vos falte, ou como diz a melhor tradução, não vos faltou nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de Jesus, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo diz que os coríntios receberam todos os dons, não faltou nenhum dom a eles. É claro que aqui ele está falando de dons iniciais. Todavia, eles receberam tais dons e agora seriam confirmados até o fim, para que se tornassem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. As melhores traduções colocam esse dia com D maiúsculo, porque não se refere a um dia qualquer, mas sim aquele dia em que todos os cristãos serão manifestados diante do Senhor, serão colocados diante do Senhor. E Paulo diz que isso seria na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é um dos termos usados, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um outro versículo. Por exemplo, nós temos também 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Aqui Paulo está julgando o caso de um pecado grosseiro a um determinado irmão impenitente, um irmão rebelde que vivia num pecado que nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os incrédulos se mencionava tal coisa, né? Era vergonhoso até para o mundo uma coisa dessa, quanto mais para santos, quanto mais para a igreja de Deus. E agora no capítulo 5, versículo 5, Paulo julgando tal caso, porque os coríntios não julgaram, os presbíteros não trataram a situação, e aquilo era como um fermento que levedaria toda a massa. E a igreja, sendo massa pura, massa sem fermento, celebra a festa dos pães asmos, em realidade espiritual, até que Cristo volte. Nós somos uma nova massa, sem fermento, sem o pecado, sem a malícia, e devemos manter a pureza que foi nos legada em Cristo Jesus, até que Ele venha. Mas os coríntios não trataram o caso. Não julgaram essa questão. Então Paulo, ele vai dizer no versículo 5, não que isso aqui implica em perda de salvação para esse irmão, no caso. Nós vamos ver que não. Na verdade, se nós lermos o contexto da carta todo e depois a segunda epístola aos Coríntios, nós vamos ver que o julgamento de Paulo sobre esse irmão é para que ele se arrependesse. Nenhum julgamento de Deus vem para destruição. O julgamento vem misturado com a misericórdia, com o desejo de resgatar aquele que havia caído. É para que haja arrependimento no coração dele. Mas Paulo, então, ele coloca aqui no capítulo 5, versículo 5, dizendo o seguinte: começando no versículo 4, né? Ou melhor, no versículo 3, para pegar melhor também o contexto. Eu, na verdade, ele fala, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Ou seja, eu estou fazendo isso, reunindo vós e o meu espírito, no poder, na autoridade de Jesus nosso Senhor, eu declaro que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Algumas traduções, que nem a minha, coloca do Senhor Jesus. Mas a palavra Jesus, nas melhores traduções, está entre colchetes, porque não aparece nos textos gregos mais fiéis, mais antigos. Então, claro, se é o dia do Senhor, é o dia do Senhor Jesus, não tenha dúvida. Mas aqui o termo usado é o dia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, fala do dia de Jesus Cristo. Aqui fala-se do dia do Senhor, na qual este irmão que pecou também teria que comparecer. E Paulo está dizendo que ele vai receber a destruição da sua carne, caso não se arrependa. É bom frisar isso, porque existem movimentos cristãos que acham que se você cometer um determinado pecado como esse aqui, você não tem mais esperança. Que tristeza, irmãos, que tristeza isso. Não é com tal coração que Paulo está julgando essa situação. Paulo está entregando este irmão a Satanás, veja só, para que Satanás agora possa tocar em seu corpo. Nós já falamos disso aqui num vídeo passado, mas vamos tratar disso num vídeo futuro a respeito do pecado para a morte. Não vamos fazer isso agora porque não é o tema aqui, mas futuramente nós vamos falar do tão temido pecado para a morte que João fala, para o qual nem se deva orar caso o irmão cometeu pecado para a morte. O que é isso? Não é condenação eterna, como ensinam alguns grupos cristãos, dizendo que se alguém cometeu pecado de adultério, de fornicação, ou de alguns pecados mais grosseiros, ele pecou para a morte e está eternamente perdido. Não é verdade, porque a vida eterna não se perde. Tanto é que nesse caso aqui, Paulo está dizendo que o corpo desse irmão vai ser tocado por Satanás, caso ele não se arrependa. Ele está sendo entregue a Satanás para provocar arrependimento no coração dele. Graças a Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o irmão pecador se arrepende. E Paulo manda perdoá-lo e recebê-lo de volta. Então essa história, que se você cometeu determinado pecado, você não tem mais solução, é mentira. É mentira do diabo, é torcer as escrituras para poder pôr peso no coração de irmãos que se arrependeram, que já trataram seus pecados, e mesmo assim vivem aterrorizados com o juízo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto desse jugo. Você que esteja aqui me assistindo, na autoridade do Senhor eu digo, seja liberto desse jugo, porque não há pecado que o sangue de Cristo não lave, que o sangue de Cristo não purifique, que o sangue de Cristo não tem autoridade para poder cobrir e poder então trazer a você e a mim a paz com Deus. Aqui nesse caso, como o irmão não se arrependia, Paulo está entregando a Satanás para que seu corpo seja destruído debaixo dessa disciplina, porque existe disciplina de Deus para quem vive em pecado. Isso existe sim. Inclusive a morte física, antes do tempo. E isso é que tem a ver com o pecado para a morte ali. Porque a vida eterna não se perde. Se o irmão que pecou pecado para a morte está pecando para ser destituído da vida eterna, então não é mais irmão. Como é que João poderia dizer na primeira carta? Se alguém vir seu irmão cometer pecado para a morte. Olha, se cometeu pecado para a morte, deixou de ser irmão porque vai para a condenação eterna, é assim como se interpretam, então João não podia falar que é o irmão que está pecando, porque já não é mais irmão. Ele deveria falar, se alguém vir aquele que foi seu irmão cometendo pecado para a morte, porque já não é mais irmão. Mas o que prova que o pecado para a morte não tira a vida eterna é que no próprio texto, quem está pecando ainda é considerado irmão. Ainda é filho de Deus. Puxa, o texto ali é muito claro. Então aquele pecado para a morte não envolve condenação eterna. Envolve uma morte antes do tempo, debaixo da disciplina de Deus, como ia acontecer com esse irmão aqui, se Satanás tocasse o seu corpo. Como Paulo entregou a Satanás para que seu corpo fosse destruído. De novo, volto a frisar, caso ele não se arrependesse. Porque depois você vai ver Paulo dizendo que tal pessoa deve ser perdoada. Porque se arrependeu. E Cristo o perdoou, a igreja o perdoou, o apóstolo perdoou,
e ele deveria ser consolado para não ser consumido por excessiva tristeza. O coração da disciplina é sempre restaurar. É filho de Deus, é membro do corpo de Cristo. Então, se o seu corpo fica doente, se alguma parte do seu corpo fica inflamada, você vai lá e amputa. Você vai despedaçando o seu corpo conforme vai aparecendo uma doença em cada parte dos membros do seu corpo. Irmão, isso não é corpo, isso é cadáver. O coração deve ser de restaurar, mesmo quando está disciplinando. Aqui no caso, Paulo disciplinou de modo severo porque era um pecado grosseiro. A pessoa estava pecando e vivendo, já com uma consciência, vamos dizer assim, até cauterizada. A igreja não fazia nada. E Paulo falou, não, de forma nenhuma. O povo de Deus é santo, tal coisa não é permitida entre nós. Então que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas também o que vai provar que ele não está perdendo a salvação é que Paulo fala, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O espírito vai continuar salvo. Inclusive esse irmão já vai passar por disciplina antecipada para que o espírito continue salvo. A salvação do espírito é irrevogável, meu irmão, minha irmã. Nem mesmo um pecado tão grosseiro como esse, nem mesmo o fato de Satanás tocar na carne desse irmão, poderia privá-lo da vida eterna que ele havia recebido como dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. E por que é assim? Porque Cristo, como nós já falamos em vídeos passados aqui, pagou por todos os pecados dos seus filhos, dos filhos de Deus, no que diz respeito à sua justificação eterna. Mas isso não indica que a falta de santidade não impõe a disciplina. A relação de filho que o cristão tem com Deus é inquebrável. Mas que filho há que o pai não discipline? Então aqui é uma disciplina. E o pecado para a morte não tem a ver com condenação eterna. Tá certo, irmão? Tá certo, irmã? Tá certo você que me assiste? Tá claro isso? Aqui Paulo fala do dia do Senhor. No capítulo 1, versículo 8, ele falou do dia de Jesus Cristo. Aqui ele fala do dia do Senhor, onde tal irmão compareceria. Tendo, se não tivesse se arrependido, e graças a Deus, lendo a segunda carta no capítulo 2, a gente sabe que ele se arrependeu. Se no caso Satanás pudesse tocar no corpo dele, destruir a carne dele, ele teria perda no dia do tribunal de Cristo. Ele não teria galardão. Certo? Ele sofreria a morte prematura agora e perderia o reino. Mas ele ainda teria seu espírito salvo. Salvação é inquebrável. Todavia, o galardão é condicional. E a disciplina de Deus pode vir nessa vida ou na vida futura, depois do tribunal de Cristo. Nós vamos ver isso. Mas o ponto aqui é que Paulo está colocando que a disciplina de agora é para que ele não precisasse, para que ele fosse levado ao arrependimento, a fim de que no dia de Cristo seu espírito continuasse salvo, a salvação não seria perdida do espírito, e também que ele pudesse, caso se arrependesse, né, também não precisasse perder o galardão no dia de Cristo Jesus, no dia de Cristo, no dia do Senhor. Aqui Paulo usa o termo o dia do Senhor. Se ele se arrependesse, podia até ser, o sangue o purificaria, ele seria readmitido na comunhão e, crescendo junto aos irmãos novamente, poderia receber galardão da parte de Deus. Mas se ele não fizesse isso, no dia em que o Senhor fosse julgar o seu povo, no tribunal de Cristo, que aqui é o dia do Senhor, 1 Coríntios 5:5, ele teria seu espírito salvo, mas é a única garantia que ele teria. O espírito continuaria salvo. Não está dizendo que ele teria galardão nenhum, não está dizendo que ele estaria plenamente santificado, não teria dado tempo. Por quê? Porque Satanás teria tocado no corpo dele e ele teria morrido de forma antecipada. Não teria dado tempo de se santificar para merecer galardão da parte do Senhor. Se santificar e também servir ao Senhor, né? Porque as duas coisas são condicionais para o galardão, a santidade e o serviço fiel ao Senhor.
Não teria dado tempo dele completar nenhuma dessas duas etapas. A etapa da santificação e a etapa do serviço plenamente concluído em fidelidade ao Senhor. Então ele não teria galardão, mas o espírito continuaria salvo. E quando seria colocado esse julgamento do Senhor sobre o seu povo, na onde esse irmão perderia o galardão e recebia disciplina ainda assim? No dia do Senhor, onde seu espírito, apesar de salvo, não garantiria que ele teria o galardão do reino. Então Paulo usa, a segunda expressão usada por Paulo é o dia do Senhor. Também tem uma outra, em 1 Coríntios, 2 Coríntios agora, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo, vamos ver aqui, assim, vamos ler o versículo 13 e 14. A ênfase está no 14, mas vamos ler o 13 também. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendeis de todo. Como também, 14 agora, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Aqui é o dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que se os coríntios fossem plenamente convencidos, né, pelo Espírito Santo na obra de santificação e chegassem ao entendimento claro de tudo que Paulo havia ordenado a eles, e se eles, claro, chegassem ao entendimento claro disso e tivessem compreendido de maneira muito clara, né, esse caráter de Paulo e tudo que Deus, por meio de Paulo, legou a eles, eles teriam, então, a condição de comparecer diante do tribunal de Cristo. Nesse dia, em tal condição, Paulo diz que eles seriam a glória de Paulo. Ou seja, eles seriam aquilo no qual Paulo poderia se gloriar diante do tribunal de Cristo, que vai avaliar as obras dos cristãos. Por que Paulo pode se gloriar? Aqui não está dizendo que Paulo pode se gloriar que os coríntios são a glória de Paulo no que diz respeito à vida eterna ou condenação eterna, porque isso é dom imerecido. Ninguém merece nada de Deus. É por graça que fomos salvos e ponto final. Agora, no que diz respeito a galardão, alguns terão do que se gloriar. Alguns terão do que se alegrar quando chegarem diante do tribunal de Cristo e receberem louvor da parte do Senhor. Ah, mas não pode. Não, nós não podemos nunca nos gloriar. Irmão, Cristo vai dizer servo bom e fiel. No que diz respeito à obra, se o Senhor disse que você foi bom, não cabe a você discutir que você não é bom. Ele está julgando as obras, ele não está julgando a sua pessoa no que diz respeito à condenação ou à vida eterna. No que diz respeito às obras, quando o Senhor disser servo bom e fiel, você vai poder ficar alegre, você vai poder se gloriar. Poxa, Senhor, pela tua graça, eu pude ser fiel. E qual é o selo da sua fidelidade? É quando você olhar aqueles irmãos que você cuidou e você vê que eles estão prontos para entrarem com você no reino de Cristo. Isso é o que vai coroar a obra dos obreiros de Deus. De que o Senhor vai dizer que eles foram fiéis e o que é o selo da sua fidelidade, o que comprova que a sua obra foi bem elaborada, bem desenvolvida, é que aqueles que eles cuidaram estão ali como prova do seu serviço e labor fiel, prontos para serem apresentados. Então, nesses, você vai poder se alegrar, porque isso vai resultar em maior galardão para você naquele dia. Isso também vai ser avaliado. Então, é nesse sentido que Paulo fala
que os coríntios eram a glória dele no dia de Cristo. Porque se eles se entendessem bem, eles iam praticar bem. E praticando bem, eles iam obter a santidade e a conduta adequada para estarem diante do Senhor. E quando eles chegassem diante do Senhor de forma aprovada, Paulo fala: vós sois a nossa glória. Quando o Senhor dissesse a Paulo, servo bom e fiel, Paulo poderia olhar para os coríntios e ver que realmente a palavra do Senhor tem como selo o fato de que a fidelidade de Paulo produziu para o Senhor o que o Senhor desejava entre os coríntios. Então Paulo poderia se alegrar, ter os coríntios como a glória do seu ministério. Então nós temos que estar preocupados com aqueles que Deus confiou a nós. A condição em que o Senhor vai encontrar os que Ele confiou a nós para cuidarmos é um dos critérios para que nós adentremos em seu reino. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem seu Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então não basta você se santificar apenas. Se Deus confiou pessoas a você, você tem que estar preocupado com a santidade delas, com o crescimento delas. É claro que se você fizer de tudo e mesmo assim elas não quiserem, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Paulo trabalhou na Ásia, no fim todos os da Ásia o abandonaram. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas se for negligência sua de cuidar dos que Deus te confiou, irmão, você e eu não teremos parte. Se nós agirmos assim, nós não teremos parte em galardão nenhum, porque um dos critérios para galardão é cuidar bem daqueles que Deus confiou. Se você é um evangelista, Deus te confiou a obra do evangelho, você tem que pregar o evangelho, você tem um chamado para isso. E aquelas almas que Deus pôs no seu coração para você orar, pela qual você deve jejuar, pela qual você deve se entregar, você tem que evangelizá-las com fidelidade. Se Deus te deu o ministério de pastor, você tem que pastorear os irmãos. E o que é pastorear? Pastorear não é ficar em cima de um púlpito pregando. Pastorear inclui isso, mas isso é muito pouco. O pastoreio acontece, sabe aonde? Quando você, tendo o dom, que se tornou ministério já no caso, né? Você é pastor, você não tem só o dom de pastorear, você é pastor. Então você sai e vai visitar os irmãos enfraquecidos, vai cuidar das ovelhas, dar pasto para elas. Elas estão fracas, você precisa alimentá-las, visitar, cuidar, saber como é que estão as almas dos irmãos. Por que não está reunindo? Quais são as tribulações que têm acometido o coração dele? Você tem que trazer palavra de consolo, de alento, de esperança. Fortalecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Esse é o trabalho de um pastor. Apacenta, dando segurança, dando consolo, e pastoreia, dando alimento. É ir visitar os irmãos nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Isso é ser pastor, se preocupando. Se você é mestre, você precisa ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Você vai ser cobrado, eu serei cobrado pelo que eu tenho ensinado. Como eu tenho conduzido os irmãos que Deus confiou, se Ele tem confiado irmãos e pessoas, debaixo do meu ensino. Então, essas coisas vão ser avaliadas. Se Deus confiou pessoas por meio desses ministérios, eu preciso estar preocupado. Porque eles serão a minha glória. Agora eu vou chegar diante do Senhor. Ó Senhor, eu tô santificado aqui. Mas e as pessoas que eu te confiei? Nem sabia que o Senhor tinha confiado nada. Como é que vai entrar no galardão? No gozo do seu Senhor. Então, por isso que Paulo fala que nesse caso aqui, o fato dele ter pregado aos coríntios, dele ter estabelecido a igreja, está cuidando da igreja como um pai. Ele até fala, vocês podem ter muitos mestres, mas pais, vocês não têm muitos, vocês têm um pai só, porque eu em Cristo vos gerei. Então o cuidado dele era de um pai,
pela igreja. E o fato dele estar cuidando da igreja, e se os coríntios o entendessem bem, sendo plenamente iluminados, eles iam poder praticar melhor a palavra de Deus, e eles seriam então a glória de Paulo no tribunal de Cristo, acarretando mais galardão ao apóstolo. Porque o fato de você ter cuidado de maneira desleixada dos santos, ainda que você tenha se santificado, se você não foi fiel em cuidar dos outros, isso incorrerá em perda diante do Senhor aquele dia. Então, por isso Paulo fala que os coríntios seriam sua glória. E diz também que eles seriam a glória dos coríntios, porque se os coríntios o entendessem bem, praticassem bem a palavra de Paulo e cuidassem do apóstolo, porque eles da Acaia, muitas vezes, embora houvesse dificuldade na Acaia para isso, não era como os da Macedônia, que ajudavam Paulo de forma voluntária e totalmente abnegada, mas os da Acaia também supriam as necessidades do apóstolo, necessidades de subsistência. E quando Paulo recebesse o galardão, isso acarretaria galardão para eles também. Então, Paulo seria o motivo da glória deles e eles seriam o motivo da glória de Paulo. No dia, né, como ele fala aqui no versículo 14, no dia de Jesus, nosso Senhor. Aqui ele usa outro termo. Lá em 1 Coríntios 1,8, o dia de Jesus Cristo. 1 Coríntios 5,5, o dia do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, o dia de Jesus, nosso Senhor. Né? Então tem vários termos. Um também usado é Filipenses 1,6. Tá bom? Filipenses 1,6 também aparece mais uma expressão. Nós vamos ler lá. Vamos ler aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui Paulo menciona em Filipenses 1,6 o dia de Cristo Jesus, para o qual os filipenses e todos os cristãos terão que, nesse dia, terão que ser manifestados. Eles estão caminhando em direção a esse dia. Que dia é esse? É o dia que Paulo já mencionou nos outros versículos. É o tribunal de Cristo. Tanto é que depois, nesse contexto aqui, Paulo fala que os filipenses, que eram aqueles em quem Deus havia começado uma obra, seriam plenamente amadurecidos, santificados. A boa obra que Deus começou neles de crescimento e santificação, né, seria completada até o dia de Cristo Jesus. Por que era importante completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus? Porque no dia de Cristo Jesus é essa questão que será avaliada. Então é importante que até aquele dia Deus complete a boa obra. E no que tange a Deus, Deus está pronto para completar a boa obra. Irmãos, agora tem uma coisa aqui que nós temos que ter cuidado. A palavra de Deus está dizendo que nos filipenses que viviam daquela forma tão maravilhosa em amor e abnegação pelo Evangelho, Deus completaria a obra até o dia de Cristo Jesus. Mas, irmão, nós não temos direito de tomar um versículo desse e achar que isso aqui se aplica a toda a igreja. Paulo não está dizendo assim, Cristo Jesus completará, Deus completará a boa obra em toda a igreja até o dia de Cristo Jesus. Não, ele está dizendo aos filipenses. Agora, se eu e você viver como os filipenses, Deus vai completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Se nós não vivermos, meu querido e amado irmão, não adianta ficar se enganando achando que o Espírito Santo vai fazer tudo, não. Eu tenho recebido algumas mensagens de irmãos dizendo, não, mas até o dia de Cristo toda a boa obra vai estar completada. Não vai estar não, irmão. Tem irmão que não vai estar. E eu posso provar isso com base nos evangelhos e nas epístolas. Se tivesse tudo pronto em todo mundo até o dia de Cristo Jesus, para que Paulo fala? Para que Paulo diz? Para que ele diria o que ele disse lá em 1 Coríntios 3, versículo 15, quando ele fala que
Alguns que edificaram com madeira, feno e palha sofreriam perda, sofreriam dano, mas ainda assim seriam salvos por meio do fogo. Eu pergunto para você, como que é possível alguém sofrer perda se a boa obra estivesse completa nele? O que indica claramente que, no que diz respeito a completar a boa obra, há condições. Você precisa cooperar com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala, ali nos primeiros versículos, já no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz que nós não devemos receber em vão a graça de Deus. Ora, a graça de Deus veio, ela foi dada, mas o fato de Deus a dar não indica que nós conseguiremos, que nós reagiremos da medida que Deus espera. Então Deus pode dar toda a graça, mas se eu e você, com responsabilidade, não cooperarmos com Deus, nós teremos recebido em vão a graça de Deus. Certo? Então, a vida eterna foi te dada como um presente, um dom. Mas a graça que vem junto com essa vida eterna que você recebeu, que deve ser desenvolvida para a sua plena salvação, irmão, exige que você e eu possamos reagir. Possamos dizer a Deus, porque antes, sem a vida eterna entrar em nós, nós não tínhamos condições de responder. Nós éramos inúteis, mortos em delitos e pecados. Mas a graça veio, nos capacitou a crer, nos capacitou, não nos forçou. Eu não creio em doutrinas calvinistas que diz que Deus, a chamada graça eficaz, que chama e simplesmente derruba a pessoa e a subjuga. Não existe isso. O homem é responsável até mesmo para responder na hora de crer no seu Senhor. Mas ele não faz isso sem a graça. Eu não estou dizendo que o homem consegue isso sem a graça. Estou dizendo que a graça vem e capacita o homem, naquele momento que ele é iluminado, de dizer sim ou não para o Senhor. Mas a decisão ainda é da vontade do homem. E por isso Deus será justo ao julgar os homens. Porque ele deu chance e o homem não quis. Porque se é Deus que vai lá e obriga a pessoa a crer, ou endurece a pessoa para não crer, que critério justo tem Deus para condenar alguém por não ter crido? Se foi ele que forçou a pessoa a não crer. Se foi ele que endureceu. Você poderia citar para mim Romanos 9 aqui, se você for calvinista. Mas o assunto de Romanos 9 a gente deixa para outro vídeo. Tá? Quando nós formos ler aqui Romanos 9, você vai ver que Romanos 9 não está ensinando nada que Calvino ensinou. Aliás, tem um vídeo que nós estamos preparando aqui, tratando sobre a genuína esfera da predestinação divina. Você vai ver que não tem nada a ver com o calvinismo, a predestinação. Não tem nada a ver com o que o Calvino entendeu. Mas isso não é assunto para agora. Eu só estou dizendo o seguinte: a graça te capacitou a crer. Você e eu respondemos crendo. Se temos crido em Jesus, respondemos crendo. Graças a ele por isso. Porque você pode falar, mas isso aí tira a glória de Deus, porque então fui eu que decidi crer. Não, não tira a glória de Deus. Se uma pessoa está se afogando, você joga uma boia para ela. E ela decide, por desespero, se agarrar naquela boia, a glória foi dela ou a glória foi do salva-vidas mesmo assim? Ela não tem glória nenhuma, ela é uma coitada que uma boia foi dada e ela se agarrou. Simplesmente isso. Mas se ela disser assim, olha como eu sou maravilhoso, eu me salvei, hein? Será que ela se salvou mesmo? Será que a glória na salvação dela é dela ou é do salva-vidas que foi lá jogar a boia? Então o fato de Deus te capacitar a crer e você ter respondido porque a graça te amparou para isso, não diminui a glória de Deus. Pelo contrário, aumenta, porque foi ele que decidiu te salvar. Se ele não quisesse, ele não era obrigado. Se ele não quisesse ter derramado graça no coração para te capacitar a dizer sim ou não, você nunca conseguiria dizer nem sim, você só conseguiria ir para a condenação. Então, de qualquer jeito, a glória ainda é de Deus. A glória ainda é de Deus. E é uma glória moral. É uma glória perfeita no seu caráter moral, porque ele deu chance para depois então julgar. Ele permitiu que você pudesse dizer sim ou não. E se você disse não, agora ele vai te julgar.
E se você disse sim, você é salvo. Entendeu? Isso não diminui glória, isso aumenta a glória. A glória é de Deus porque foi Ele que decidiu te salvar. Tá certo, você se agarrou, mas foi porque Ele quis te salvar. Então a glória final ainda é dele. Se iniciou nele, porque se Ele não quisesse, você não ia nem ter conseguido nada. E por outro lado, a glória moral da salvação é que Deus deu chance no seu amor a todos. E por isso poderá julgar a todos. Porque se ele fala assim, se você crer, você vai ser salvo, mas em segredo ele vai lá e endurece você para você não crer, tem um problema moral aí. Então ele está brincando, certo? Ele está dizendo que ele quer te salvar, mas na verdade ele não quer. Mas deixa isso para outra hora. Por enquanto nós estamos aqui. A graça nos alcançou. Você e eu pertencemos a Deus agora. Mas se nós não cooperarmos com Deus, essa graça vai ficar aqui. Eu fui salvo do inferno, mas não tem mais nada. E o galardão? E o reino? Como é que faz? Você não vai para o lago de fogo eterno mais. Mas e o reino? Não tem mais nada, irmão. Não tem mais nada, minha irmã. Fui lavado, fui santificado, posicionalmente, certo? Mas e a minha natureza foi transformada? Houve santificação disposicional, não só posicional, mas disposicional, ou seja, que envolve a minha disposição em cooperar com Deus, para que Ele transforme meu caráter? Isso já aconteceu? Se isso não aconteceu, a graça te salvou do lago de fogo eterno, mas não completou o que Deus queria em você. E não por culpa da graça, por culpa sua. Você recebeu em vão, você não reagiu. Então, quando Paulo fala que os filipenses estarão prontos, os filipenses vão estar prontos. Mas não ponha seu nome aí não, meu irmão. Se você não está vivendo como os filipenses, leia a carta de Paulo aos filipenses, que você vai ver como é que eles viviam. Aliás, leia Atos 16 para pegar o contexto maior e depois leia Filipenses todo, para você ver como é que era a vida dos filipenses. Como é que eles seguiam a Paulo como modelo. Como é que eles tinham, juntamente com Paulo, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. No capítulo 2 ali é ilustrado. Paulo começa dizendo para termos a mente que houve em Cristo Jesus, e aí de repente ele começa a mostrar que ele e Timóteo tinham tal mente, que Epafrodito tinha tal mente, e que os filipenses também tinham tal mente. Veja a ilustração do que é ter a mente de Cristo Jesus em Filipenses 2. Bom, se eu e você estiver vivendo daquela forma, com certeza Deus completará a obra até o dia de Cristo Jesus. Mas se não, meu irmão, não se engane, há versículos que mostram claramente que nós podemos receber em vão a graça de Deus. Mas o ponto aqui é que a obra iniciada na vida dos filipenses seria avaliada no dia de Cristo Jesus. Então aqui aparece a expressão o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, existem outros versículos, mas eu acho que esses daqui já estão suficientes para nos mostrar que essa é a ocasião do julgamento dos cristãos. Né? E você vê que toda vez que Paulo está mencionando esse dia, ele não está ele não está dizendo que incrédulos vão comparecer nesse dia, ele está dizendo que os santos comparecerão nesse dia. Então esse é o dia do julgamento daqueles que pertencem ao Senhor. Onde nós vamos ver em vídeos futuros que não será avaliado, como a gente já mencionou no primeiro vídeo do Tribunal de Cristo, não estará sendo avaliado a questão da vida eterna ou da condenação eterna, e sim da conduta, do caráter, né, do modo de viver e da obra de cada um. Os estudiosos das Escrituras divergem, continuando aqui nosso irmão Deus dizendo, divergem quanto à duração desse dia. Será que esse dia vai durar só até o dia que Cristo se manifestar? Alguns pensam que o dia de Cristo, quando a Bíblia fala, é o dia que ele aparece. Esse é o dia de Cristo. Né? Alguns pensam assim. Então, nosso irmão diz aqui que os eruditos, os estudiosos da Bíblia, divergem
quanto à duração desse período chamado dia de Cristo, o dia de Jesus nosso Senhor, o dia de Cristo Jesus. Uns acreditam que ele se limita àquele momento em que todos os salvos comparecerão diante do tribunal de Cristo. É só aquele momento ali. Outros aceitam que ele se estende por todo o milênio. E por que acreditam assim? Porque a Escritura ensina que um dia para o Senhor é como 1000 anos, de acordo com 2 Pedro 3,8. Então, se o dia de Cristo é o dia, e o dia para o Senhor é 1000 anos, então significa que esse dia inicia no tribunal de Cristo julgando os cristãos e se estende por todo o milênio adentro. Então, o que é o dia de Cristo? Da vinda de Cristo aos ares para julgar a igreja até o fim do milênio. Esse é o dia de Cristo. O Senhor Jesus falou também sobre o último dia. Nós já mencionamos em vídeos passados aqui sobre a diferença da ressurreição geral e da primeira ressurreição, né? Falando do último dia, usado pelo Senhor Jesus. Essa expressão último dia foi usada por ele, falada por ele em João 6,39, João 6,40, João 6,44, João 6,54 e João capítulo 12, versículo 48. E este último dia terá uma duração de pelo menos 1000 anos, sem sombra de dúvida. Por que nós podemos falar isso? Além de Pedro dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, você pode ver que esse último dia mencionado por Cristo, ele deve se iniciar na vinda de Cristo, no seu tribunal, se estender por todo o milênio adentro e terminar depois do juízo do trono branco. Por que eu sei que o trono branco ainda é considerado o último dia? Você vê que esse dia não acabou. O dia de Cristo, o dia que é como 1000 anos, só que quando chega no final do trono branco, lá, aliás, no finalzinho já, no juízo do trono branco, ainda é considerado o último dia. Certo? Por que eu sei disso? Porque lá em João 12,48 o Senhor Jesus fala: se alguém ouve a minha palavra e não recebe, eu não o julgo. Pelo contrário, a palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, e você sabe que os que serão ressuscitados por não terem crido no Senhor, não vão no tribunal de Cristo. Primeiro que a palavra tribunal é bema, é tribunal familiar, não inclui pessoas que não é da família. Segundo que Apocalipse capítulo 20 diz que o restante dos mortos não reviveram até que se passasse os 1000 anos. Então, incrédulos, que não têm parte na primeira ressurreição, e também crentes não vencedores, que não podem ressuscitar na primeira ressurreição, só vão ressuscitar, como a gente já deixou bem claro, no último dia, no grande trono branco. Por isso que o Senhor Jesus diz que quem crê nele tem ressurreição garantida no último dia. Só que no capítulo 12 de João, versículo 48, ele diz que esse último dia é o dia dos que rejeitaram a ele ser julgados. E os que rejeitaram a ele não ressuscitam antes do milênio, mas só depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20. Então esse último dia é o trono branco. Se estendeu até o trono branco. Certo? Então ele começa na vinda de Cristo do tribunal, mas ele dura até o trono branco. O último momento dele é o trono branco. Certo? Ali serão julgados os que rejeitaram a palavra do Senhor, de acordo com João 12,48. Então aqueles que estão ressuscitando lá para o trono branco são incrédulos. Ali está definindo salvação eterna ou condenação eterna. E os cristãos que não foram vencedores também vão ressuscitar lá, porque Lucas 20:35 diz que para ressuscitar para o milênio, para a era vindoura, tem que ter dignidade. Ao passo que para ressuscitar no último dia, não. Como o último dia está definindo salvação eterna ou condenação eterna, os cristãos que são salvos eternamente, mas que não puderam participar do milênio, também ressuscitam para receberem o veredito para a vida eterna no trono branco. Enquanto os incrédulos ressuscitam para receber o veredito para a condenação eterna. Os crentes ressuscitam para receber
vida eterna no trono branco, para serem definidos como aqueles que irão participar da vida eterna. Porque o juízo do trono branco tem a ver com vida eterna ou condenação eterna. E que tem alguns que serão ali colocados participantes da vida eterna, é claro, porque o texto de Apocalipse 20 diz que se alguém não foi achado inscrito no livro, é sinal que alguns vão ser achados, porque senão não teria por que usar essa expressão. Esse se, essa condicional aí. Era só dizer, e como ninguém foi achado, mas ele disse, se alguém não foi achado. Então, quem são esses que são achados no trono branco, inscrito no livro? Os crentes, que como a gente viu nos primeiros vídeos aqui da primeira ressurreição, não puderam ressuscitar para a era vindoura, para o milênio. Eles não puderam comparecer no tribunal de Cristo ressuscitados em corpo de glória. Todos os crentes vão ao tribunal de Cristo, mas não em corpo de glória. Eles serão vivificados, serão levados no tribunal de Cristo num tipo de corpo que o Senhor pode dar a eles, mas não glorificados. Porque como também nós vimos em vídeos passados aqui, sugiro que você assista. A glorificação do corpo é condicional. Paulo diz que possamos trazer também a imagem do celestial. Aquilo é um subjuntivo grego. A tradução João Ferreira fala, devemos trazer também. Mas o subjuntivo significa que possamos trazer também. Quer dizer que é uma condicional. Você pode ou não. Depende da forma como você se santifica agora. Se você se santificou a nível adequado, quando chegar a ressurreição, caso tenha morrido, você vai receber um corpo de glória, vai aparecer no tribunal de Cristo e vai ser aprovado. Se não, meu irmão, você vai ao tribunal de Cristo, se estiver morto, mesmo assim, mas não em corpo de glória. Você vai lá e depois é lançado de volta nas trevas exteriores. E fica lá, até os 1000 anos acabarem. Ou até pagar o último centavo. Para que então ressuscite no trono branco. E como o trono branco está definindo vida eterna, condenação eterna, no caso do cristão, que estava aguardando o milênio acabar, ele aparece no trono branco para receber a vida eterna, que vai começar agora na eternidade. Mas ele não tem parte na primeira ressurreição, que envolve um corpo de glória para participar das bodas do Cordeiro durante o milênio, na era vindoura. Porque Lucas 20:35 diz que para a era vindoura a condição é dignidade. Os que são ávidos por dignos de alcançarem. Por terem a dignidade de alcançar a era vindoura. Certo? Então, esse último dia aqui, ele começa assim, na vinda de Cristo, as nuvens para estabelecer o seu tribunal, e dura milênio adentro, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, até o fim do juízo do trono branco. Porque o trono branco, o juízo final, também é chamado de último dia, onde, de acordo com João 12:48, aqueles que negaram o Senhor vão comparecer. Só que também comparecem santos derrotados, porque não puderam ressuscitar para a era vindoura do milênio. Então vão ressuscitar só no trono branco, junto com os hipócritas. Mas como eles têm a vida eterna, seus nomes estarão no livro, porque alguns vão ter o nome lá, como sugere Apocalipse. Quem são esses que têm o nome? Os crentes, que só puderam receber corpo de glória ali. Aí eles dão entrada na vida eterna. Certo? Então essa é a ocasião do tribunal de Cristo. A vinda de Cristo às nuvens, para estabelecer seu julgamento sobre primeiro a sua casa e entrar milênio adentro. Depois do tribunal, esse dia dura 1000 anos e conclui-se no grande trono branco, onde incrédulos e crentes derrotados estarão comparecendo. Certo? E outra coisa, nós não devemos confundir esse tribunal de Cristo, essa ocasião desse julgamento, com outros julgamentos que vai haver. Né? Além do tribunal de Cristo, existe, por exemplo, o julgamento das nações vivas no início do milênio. Nós ainda vamos falar sobre isso aqui também. Existe muita confusão nesse texto de Mateus. Ele é mencionado lá em Mateus 25:31-46. Ali está dizendo que são julgadas as nações. Não está dizendo que são cristãos ou judeus, certo? Ou simplesmente o juiz eterno do grande trono branco. Não, ali está falando do Senhor se assentando no trono da sua glória, que
que é o trono de Davi, no início do milênio, e reunindo as nações remanescentes diante dele. Não é mais o cristão. Ali as ovelhas não são cristãos, são nações. Existe também o julgamento das 12 tribos de Israel, certo? Mencionado em Mateus 19, 28, que será feito pelos 12 apóstolos do Cordeiro, que julgarão cada um, respectivamente, uma tribo de Israel. Então, as tribos de Israel também serão julgadas durante o milênio, mas não é o tribunal de Cristo. Certo? Então, veja, além do tribunal de Cristo, existe o julgamento das nações vivas, em Mateus 25, 31 a 46, o julgamento das 12 tribos de Israel, em Mateus 19, 28, durante o milênio, o julgamento dos anjos, é mencionado também em 1 Coríntios 6, 2 a 3, dos anjos e do mundo, aqui provavelmente é o grande trono branco, certo? E o julgamento dos mortos sem Cristo também, no grande trono branco, certo? Nós não devemos confundir o tribunal de Cristo com esse julgamento aqui. Aliás, meus irmãos, só um detalhe. Eu mencionei aqui que o julgamento dos anjos e do mundo é o trono branco. Houve um equívoco aqui. O julgamento do mundo e dos anjos, corrigindo, se dá durante o milênio também. E quem que vai julgá-los? A igreja, os santos vencedores. Certo? Essa é uma correção. Aqui na hora da pressa aqui lendo eu acabei misturando. Mas o julgamento do mundo e dos anjos é durante o milênio. Como é que nós sabemos disso? Em futuros vídeos nós vamos abordar o assunto. Mas você pode ver que a Bíblia diz que os santos julgarão os anjos. E quando que é o período dos santos julgarem? Durante o milênio. Eles serão co-reis e juízes junto com Cristo. Eles vão reger junto com Cristo, com o cetro de ferro as nações. Então eles vão julgar o mundo. Certo? O capítulo 2 de Salmos diz que o ungido, o Messias, vai julgar as nações com cetro de ferro. E Apocalipse 2, 26 e 27 diz que o vencedor vai julgar também com cetro de ferro. Os vencedores. Então, claro, fica claro para nós que tanto Cristo como os seus co-reis, aqueles que serão reis com Cristo no milênio, que é citado em Apocalipse 20, ambos julgarão juntos as nações do mundo. Esse é o período dos santos julgarem o mundo, durante o milênio também. Ali as nações serão julgadas, apacentadas, conduzidas debaixo do reinado e do juízo de Cristo e dos santos. Certo? Ao passo que as nações remanescentes, aquelas que serão definidas para entrar ou não no milênio, serão julgadas pelo próprio Cristo no trono da glória. Enquanto depois que entrarem no milênio, serão conduzidas no juízo e no governo de Cristo e dos santos. Também os anjos receberão juízo nessa hora. Porque o texto de Isaías 24 diz que quando o Senhor voltar, e se nós lermos Zacarias, aquelas visões de Zacarias do capítulo 12 ao 14, Zacarias menciona que o Senhor virá com os seus santos. Mas lá em Isaías 24 diz que quando o Senhor vier naquele dia para julgar o mundo e vai estar com seus santos, ele castigará as hostes dos céus nos céus e os reis da terra na terra. Então é sinal que os anjos serão julgados na vinda do Senhor com os seus santos. E ali daquele momento em que Cristo começa a descer para julgar o mundo, ele também começa a julgar os anjos nos ares, que são as hostes dos céus nos céus. E é nesse momento que os santos vencedores já começam a exercer o juízo com Cristo sobre os anjos. E depois, Isaías 24 termina concluindo dizendo que aqueles anjos serão aprisionados em masmorras durante muitos dias. Esse é o juízo de Cristo e dos santos vencedores sobre esses anjos caídos. É no mesmo momento que ele vem julgar o mundo. Então, por isso que 1 Coríntios 6, versículo 2 a 3, diz que os santos julgarão tanto o mundo quanto os anjos. Claro, está falando dos santos vencedores, né? Então, irmãos, existe essa diferença entre o tribunal de Cristo, que
que se dará nessa ocasião na vinda de Cristo aos ares, reunindo os seus, que é chamado de dia de Cristo, que começa ali, se estende milênio adentro, terminando só no trono branco. Existe essa diferença desse dia de Cristo, inaugurado com o tribunal de Cristo e durando até o trono branco, dos outros julgamentos que mencionamos aqui. O julgamento das nações vivas, no início do milênio, o julgamento das 12 tribos de Israel durante o milênio, o julgamento do mundo e dos anjos, milênio adentro, e o julgamento dos mortos sem Cristo no grande trono branco. Tá bom? Que Deus abençoe, espero que tenha ficado claro. Esse foi o primeiro item, ou seja, a ocasião, o tempo em que se dará o tribunal de Cristo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre quem será o juiz em tal tribunal, no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, certo? Ou seja, o Senhor Jesus, o justo juiz. E por que ele será o juiz? Então nós vamos abordar esses 7 itens. A ocasião, o juiz, as pessoas que serão julgadas, a severidade do julgamento, o critério, o resultado e o alvo do julgamento no tribunal de Cristo. Esse é o primeiro item, a ocasião, o tempo em que se dará o tribunal de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, Deus abençoe todos que têm assistido os vídeos. Peço a você que ajude a divulgar o canal, se inscreva, clique aí no botão, no quadradinho inscrever-se aí, ative as notificações clicando no sininho, divulgue para pessoas que você sabe que amam a palavra de Deus, que desejam estudar a palavra, se preparar para aquele grande dia, certo? E eu vou deixar abaixo aqui também o link do site que nós estamos montando com materiais excelentes desses grandes irmãos do passado, que você vai poder ler para se edificar, para receber orientação espiritual. O site é escribadoreino.com, certo? Eu vou deixar abaixo aqui na descrição. Agradeço a todos os irmãos que têm me ajudado, né, com esses vídeos, com os materiais que temos preparado. E agradeço a você que tem assistido e que tem, assim, então, contribuído, né, conosco em oração e também no receber da palavra para que haja crescimento no corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.